Bom dia, amados irmãos. É uma alegria estar aqui e perceber a fidelidade dos irmãos em estarem à hora no início do culto, do estudo bíblico. É muito bom porque significa que há uma motivação para mim, essa mensagem dos irmãos chegarem aqui à hora, há uma motivação especial para aprender, para estar com Deus. Aprender é uma coisa difícil. Domingo passado eu estive com os jovens, eu queria fazer uma proposta e lembrar, os adolescentes não vão embora antes da divisão em grupo, porque eu quero estar com vocês, tá bom? Laura não, é Isaac e mais alguém que chegar atrasado. Queria estar falando com eles, mas no finalzinho eu chamei a atenção para a lição do estudo. E o André falou uma coisa interessante. Ele falou assim, eu não estava entendendo nada. E o que me chamou a atenção foi na hora que a Júlia perguntou, você está entendendo? E eu falei assim, ele falou isso, não dava para eu comentar, mas eu também tenho uma dificuldade muito grande de entender as mensagens proféticas. Então, a queda do número de irmãos aqui na escola dominical, eu acho que se dá em relação ao mesmo problema que eu tenho para ficar ouvindo aquelas verdadeiras alucinações proféticas, né? Vi cavalo, vi não sei mais o que. É tanta coisa que se vê, Deus querendo falar. E ele falou assim, a pergunta do André, eu só entendi quando ela perguntou, você está entendendo? E não estava entendendo nada, né? Eu fiquei pensando que uma coisa que psicólogo, uma das tarefas do psicólogo é procurar entender o comportamento das pessoas. E quem viveu há 30, 40 anos atrás pode se lembrar que toda revista de mulher trazia uma pesquisa, um inventário. Você tem medo? Aí faz várias perguntas. Você lembra, pastor, irmão Daniel, sobre inventário na psicologia, o valor do inventário na psicologia? Você tem medo? Você gosta disso, gosta daquilo? Era tanta pergunta, os testes psicológicos, que eu me saturei de aplicar teste, porque chegava um ponto que a pessoa ficava cansada e o trabalho da gente como psicólogo era avaliar aquelas perguntas do inventário e tirar medida estatística para chegar a algumas conclusões. É um método de trabalho. E quando eu comecei a ler Malaquias para o estudo, me chamou a atenção exatamente o número de perguntas que Deus faz e que os homens fazem a Deus e que Deus também faz aos homens. É um verdadeiro teste psicológico. E aí um dos problemas que eu vi quando fui avaliar os comentaristas é que os comentaristas tiveram uma dificuldade para, avaliando as discussões, os homens do passado que organizaram o cânon tiveram a dificuldade para incluir Malaquias como um profeta, porque não há nenhuma visão profética. Ele vai direto no assunto. E daí coloca ele no cânon de profetas ou não coloca? Coloca ou não coloca? E chegaram a colocar Malaquias como um profeta, porque o discurso está todo relacionado às profecias, aos propósitos de Deus. E Zacarias, que foi contemporâneo de Malaquias,
tinha encerrado o período profético. Quem leu Zacarias todinho, não foi mencionado aqui no estudo, mas Zacarias faz uma profecia, faz uma advertência sobre os pastores, né? E junto com aquela advertência lá no capítulo 13, ele fala assim: aquele que se disser profeta, a partir de agora, aquele que se disser profeta, a mãe pode mandar matar, porque não é verdadeiro. Vocês lembram disso que a gente leu lá em Zacarias? É duro, porque Zacarias era contemporâneo de Malaquias. O escrito de Malaquias foi contemporâneo de Ageu e Zacarias, e já estava descrito que tinha acabado as profecias. Então, os estudiosos futuros que vieram para avaliar o que era bíblico, o que não era, o que era a palavra de Deus, o que não era a palavra de Deus, chegaram à conclusão: as profecias cessaram com Zacarias. Mas, então, profecias fecha com Zacarias. Malaquias fecha o cânon do Velho Testamento. Então, ao organizar os estudiosos, 70 estudiosos que foram organizar a Bíblia, como nós temos hoje, colocaram Malaquias fechando o cânon. Então, guardem isso. Zacarias fecha o período profético. Malaquias não se sabe quem é ele não se apresenta: eu sou filho de tal, da família tal, da família sacerdotal. Ele não fala nada, ele simplesmente as observações de Malaquias. Quem lê pode ler o primeiro verso de Malaquias, por favor. Eu gostaria. Então, Malaquias, ele é palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Quem é Malaquias? É um mensageiro da palavra do Senhor. E no nosso texto aí diz: meu mensageiro. Está relacionado também ao que Zacarias e Ageu falam a respeito. Ele traz uma mensagem angelical, é uma mensagem do Senhor dos Exércitos. É um homem com uma mensagem ou uma missão, isto é, ele é um missionário. Missionário, eu fiquei pensando no que é um missionário. Missionário é aquele que tem uma mensagem muito importante. Não pode deixar de entregar esta mensagem e sai da sua casa para entregar essa mensagem. A diferença entre o missionário e nós, que estamos aqui na igreja, é essa, que a inquietação da mensagem de salvação é tão grande que eles não se contentam em ficar trabalhando no trabalho secular, mas saem pelo mundo. E o mundo tem sido muito beneficiado por pessoas que têm esse sentimento. Quando a gente estuda a história de grandes missionários, me impressiona muito o Sadhu Sudarsingh. Ele pouco se importava se a roupa estava cheirosa ou não, se era bonita ou não, mas ele, quando conheceu o Evangelho, ele saiu de casa e saiu pelo mundo pregando o Evangelho. E quando ele foi à Inglaterra, bateu numa casa onde tinha crentes lá reunidos. Aí uma menina foi receber e viu aquele homem estranho, esquisito. Ela voltou assustada e disse: mas quem é que está aí? É um homem que parece com Cristo. Cristo foi assim, né? Ele deixou a família, arranjou um grupo de pessoas para o seguirem e começou a realizar o seu ministério. E se fosse nos dias de hoje,
todos nós os classificaríamos como... Quem pode falar? Hã? Pode falar. Se eu fosse nos dias de hoje, surgisse aqui um homem com roupa nossa, mas falando uma mensagem estranha que eles não estivessem conhecendo, e um grupo de pessoas começasse a seguir ele, como nós o classificaríamos? Hã? Eu não queria usar profeta, não. Hã? O Daniel falou. Foi. Hã? Nós estamos aqui falando de Deus, mas passasse ali na rua, vamos trazer a coisa bem pertinho da gente. Passasse ali na rua um homem cabeludo, barbudo, com as pessoas seguindo ele, e ele vai dizer: o Senhor virá, o dia do Senhor está próximo. O que a gente ia falar? Hã? Um lunático, né? Um louco, certo? A gente não ia falar que era o Cristo, não, a gente ia falar que era um louco. Mas a gente não sabe o que está no coração daquele louco para ele estar falando aquelas loucuras. Então, quando a gente censura, a gente pode fazer uma censura errada, certo? Porque o missionário às vezes age como um louco. Ele sai de casa, passa fome, pega chuva, pega resfriado, se cura sozinho pela graça de Deus e vai em frente levando a mensagem. Então, a gente poderia dizer que Malaquias era também um meio louco na interpretação das loucuras que a gente viu os outros profetas falando. Irmãos, vamos ser sinceros. Se você, junto com seus amigos, começarem a falar das profecias do dia do Senhor, que o Senhor virá, você acha que alguém vai ficar dando ouvidos pra gente? Não dá mesmo. Ele está meio lelé e não considera. Os cientistas também meio birutas, eles estão chegando a algumas conclusões bem lógicas quanto ao futuro deste mundo. Quem lê ciência sabe disso. O André, ele estuda muito essas coisas e às vezes ele fica falando algumas coisas de alguns estudiosos que eu fico pensando, está todo mundo parecendo louco, mas verdadeiro, porque eles falam da possibilidade de existir outros mundos que não o nosso, mas que nós nunca conheceremos esses mundos pelos meios de transportes atuais, correto? Então nós vamos considerar quem é Malaquias. Um homem com uma mensagem ou com uma missão, ou missionário. E a identidade dele não é essencial para avaliar a relevância da sua mensagem, certo? Correto? A data e antecedentes históricos. Também estudando os comentaristas, ninguém sabe dizer, ele escreveu em tal data, ele compilou a sua mensagem em tal data. Não é possível encontrar o período exato que ele escreveu, a data exata que ele escreveu a sua mensagem. E nem o mesmo período, é por referência que nós vamos encontrar isso, avaliando a história do momento que ele descreve no seu livro, tá? No nosso texto aí, alguém abre a Bíblia em Esdras e o outro em Neemias, e vai ler para nós as referências para a gente localizar. Esdras 7:10. Quem escolheu? Duas pessoas somente. Duas pessoas. Quem é as duas pessoas que vai ler para nós? A Rose e
Hoje mais quem? Marta. Eu queria que lesse bem alto, porque quem está lá atrás tem dificuldade para ouvir. Esdras 7, 10, 14, 15 e 26. 7, 10. Você lê. Porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquisição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. 25 agora. Então, Esdras é encarregado, como nós já vimos anteriormente, pelo rei Dario, tá? Para ir para Jerusalém, imprimir e fazer ser respeitada a lei de Moisés. A lei, Esdras sabia a lei e ele saiu do exílio babilônico para ir para Jerusalém e para fazer o povo, quem quisesse ir com ele, a obedecer a lei. É interessante a gente observar quem quisesse ir com ele, porque a lei foi dada a todos os judeus para voltarem a Jerusalém, se quisessem. Então, não era mais uma coisa obrigatória, mas dependendo do querer nosso, do querer dos homens, do homem que saísse. Aí a pergunta que a gente deve fazer a nós que estamos aqui, estamos aqui por imposição de alguém ou porque nós queremos? É Deus que nos obriga a estarmos aqui? É um inventário para a gente avaliar. É Deus que nos obriga a estar aqui ou é uma vontade de estar na presença de Deus que faz com que a gente levante mais cedo, se prepare e vir para a igreja tomar? É pelo café? Não é mesmo pelo café, porque em casa, todos nós que estamos aqui, poderíamos estar tomando também um bom café em casa, né? Com todas as iguarias que tem aqui, apesar do café daqui ser preparado com carinho, né? Mas podíamos estar em casa tranquilamente, com uma roupa leve, desfrutando do nosso conforto pessoal. Então, o primeiro inventário que a gente deve avaliar é por que deixamos Babilônia e fomos para Israel. Babilônia aqui é o mundo lá fora, porque deixamos esse mundo lá fora e estamos aqui. Tá? Então, o discurso de Malaquias está relacionado à lei de Moisés, certo? Também há uma grande afinidade com as condições religiosas enfrentadas por Neemias, quando em 433 a.C. ele retornou da Pérsia. Então, ele vivia... essa lei está relacionada ao período pérsico, para assumir seus deveres de governador em Jerusalém. As dificuldades ou os males, os focos de irritação que estava havendo. Neemias 3, 13, de 1 a 9. Leia mais
mais alto, irmã, porque lá atrás não pode não estar com a Bíblia. Naquele dia, Deus deu um livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Porquanto não tinham saído ao encontro de Israel, com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus cometeu a maldição deles. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, tinha aparentado com Tobias. Fizeram uma câmara grande, onde antes metiam as ofertas e manjares, o incenso e os vasos, e os dízimos do grão, o mosto e do azeite, e se ordenaram para os levitas, cantores, porteiros, com também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 30 depois de Artaxerxes, rei de Babilônia, vinha ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar extensão dele. Então, você leu até que verso? Até agora. No sétimo. Está no 7. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo uma câmara dos pátios da casa de Deus. O muito me desagradou, de sorte que eu lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Ordenando eu, purificaram as câmaras, tornei a trazer ali os vasos da casa de Deus, com as ofertas e manjares em si. Então, o povo, ele estava começando a fazer a mesma coisa que os antigos fizeram, relaxando a vivência no templo, né? Desprezando as cerimônias, a seriedade das cerimônias. E depois o relaxamento do povo nesse desprezo pela santidade, estava incluído casamento com as mulheres que não eram da família dos levitas, lá dos israelitas. Parece incrível, mas a responsabilidade religiosa. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 homens. Para quantas mulheres? Não, 8 pais. Estou falando, 8 pais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pais. 9 pais. Para quantas mulheres? 1, 2, 3, 4, 5 mulheres, 5 mulheres mães, 6 mulheres mães, 8 chefes de família para 8 mulheres que foram responsáveis pelas suas famílias. A responsabilidade maior das famílias é dos homens. As mulheres eram relegadas a outro tipo de prazer para trazer para os homens. Era alimentação, era roupa limpinha, casa bem arrumada. A responsabilidade religiosa era dos homens. Então nós aqui hoje estamos de parabéns porque temos 8 homens e temos 1, 2, 3, 4 jovens homens. Eu espero que esses jovens tenham 1, 2, 3, 4, 5 jovens que estão aprendendo a responsabilidade com as suas famílias. E essa responsabilidade inclui em casamentos duráveis. Casamento duráveis, no sentido de que
o divórcio muitas vezes é provocado porque a mulher não tolera certos comportamentos dos homens, né? Naquele caso, os homens que não rejeitavam aquelas mulheres e que já estavam ficando velhas para trocar pelas outras edomitas. O casamento misto entre o povo da aliança e dos pagãos, Neemias 13, de 23 a 28. Vamos ver o que acontece lá. É bem alto, bem, por favor. Nessa época, descobri também que muitos judeus haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moab. Metade dos seus filhos falava a língua de Asdod, ou outra língua, e não sabia falar a língua dos judeus. Eu repreendi aqueles homens, os amaldiçoei, bati neles e arranquei os seus cabelos. Se existia em nome de Deus dessa promessa, e nunca mais, nem eles, nem os seus filhos casariam com estrangeiros. Eu disse a eles: foram mulheres estrangeiras que fizeram rei Salomão pecar. Ele era mais famoso do que todos os reis das outras nações. Deus o amou e o pôs como rei de todo o povo de Israel. No entanto, ele caiu nesse pecado. Será que nós vamos seguir o exemplo dele? Desobedecer ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Joiada era filho de Eliasib, o grande sacerdote. Porém, um dos filhos de Joiada havia casado com uma filha de Sanbalate, da cidade de Bet-Horon. Por isso, os expulsei. Joiada de Jerusalém. Deus foi muito duro com aquele povo, e a gente que estudou os profetas mais detalhadamente, há uma cena chocante quando os homens mandaram as mulheres estrangeiras para fora com seus filhos. Lembram-se dessa passagem? É terrível, né? Mas este era o mesmo problema que tinha que ser observado por Malaquias. Então, Malaquias é profeta ou não é profeta? Ele fecha o cânon dos profetas menores. Então, se alguém perguntar, Malaquias é profeta? É profeta. Malaquias não é profeta? Não importa se ele não é profeta, mas a mensagem dele é profética e muito atual, tá? Então, vamos ver. Eu gostaria... Irmã Marta, por favor, fica aqui na frente para a irmã ler os textos que eu vou mencionar aqui na frente. Na vida toda, em todo lugar que você vai, sempre tem alguém que é superior a nós, correto? Ou então a gente é superior a um grupo de pessoas. Quando a gente é superior a uma comunidade, a um trabalho, qualquer tarefa que você vai desempenhar, você precisa ser humilde para desempenhar essa tarefa, para respeitar os outros. Se você não tiver jogo de cintura, vou chamar jogo de cintura, mas o nome técnico é outro, tá? Você não consegue controlar um grupo maior. Então, esse inventário aqui, também a gente pode se colocar aqui. Malaquias 1, verso 6, a gente vai compreender quem é Deus no discurso de Malaquias. Por favor, pode ler. E é palma. Honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor?
diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdote, que desprezais o meu nome, e dissestes, em que desprezamos nós o teu nome. Então, quem é Deus? Está escrito aí, eu quero que vocês falem em uma só voz. Ele é Pai, Ele é Senhor, Ele é grande Rei, tá? Ele é um governador celeste, ele não é esse governador, ele não é o Lula, nem o Bolsonaro, nem eu não sei falar esses nomes estrangeiros, mas há muitas pessoas que assumem no lugar nesse mundo atual de pessoas poderosas, mas Deus é um governador celeste. Vamos ler o 7 e 8. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para os sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá de agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele fala a forma de relacionamento que a gente tem que ter com o Senhor. Se ele é Pai, a palavra dele precisa ser respeitada, certo? Se ele é Senhor, também precisa ser respeitado. Ele dá um exemplo muito clássico da história. Todo homem, toda nação que quisesse os favores de um determinado rei, ele se apresentava com muitos presentes. A gente, quando olha vê aquele filme Os 10 Mandamentos, a gente fica encantada quando as comunidades, as nações vizinhas ao Egito vai visitar o faraó. Como eles levam presentes, é seda, é comida, é um montão de coisas, animais, porque de acordo com o rei, é o presente que a gente dá ao rei. Isso é engraçado, a gente que recebe às vezes muitos presentes, e a gente aprendeu aprendendo a amar, que você dar presente significa você reverenciar o outro, estar procurando amizade. E eu não concordei muito com a orientação do livro Aprendendo a Amar, porque diz que você deve dar presentes, não fala a qualidade de presentes. Então, você pega uma rosinha, igual criança, né? Vai lá, pega uma florzinha, traz e bota no cabelo da gente. A gente recebe aquela florzinha, fica contente, agradece, tudo mais, daí a pouquinho a florzinha cai, né? Então, quando a gente considera aquele que a gente vai presentear, a gente dá um bom presente. E o pastor Elias, ele tem sempre esse cuidado de dar o melhor que ele interpreta como sendo melhor. Então, ele manda sempre taioba, folhas de taioba, para a irmã Maria, que é a esposa do Otoniel. Por que ele tem o trabalho de ir lá tirar a taioba? Taioba é uma verdura, mas que dá nódoa na roupa. Se você não tiver muito cuidado, você estraga a camisa, a calça, porque aquele líquido que sai da folha dá nódoa na roupa. E eu fico olhando o pastor Elias fazer isso, ele faz com um carinho tão grande. Ele disse, não, a irmã Maria merece esse trabalho de eu ir lá com chuva, com sol, cortar a taioba para dar. Ele procura sempre dar. Se vocês observarem as amoras que ele traz para quando dá de presente, ele não pega qualquer amora, ele vai escolhendo. Ele, como agora tem muito tempo, ele escolhe as melhores frutas de amora para botar naquela
caixinha para trazer de presente. Ou, agora é o período das acerolas, ele também tem um maior trabalho, vai lá, colhe, cata a amora, depois seleciona, e depois ainda seleciona mais ainda para trazer uma amora. Quer dizer, parece simples, mas ele está dando, a amora não, a acerola, ele está dando o melhor. E, às vezes, nós não fazemos isso com todo mundo. Nós selecionamos quem vai receber o melhor e aí damos o melhor presente. E às vezes já aconteceu isso com a gente também. Presente de casamento, isso aqui tem seu presente tal. A gente faz um certo sacrifício, compra aquele presente e depois a pessoa nem abriu o presente, não sabe quem deu, porque às vezes o cartão caiu, a pessoa não sabe quem, ganhei isso aqui, mas não sei quem deu. E a Irene tem alguma experiência, né, familiar, de dar um presente e a pessoa depois usar o presente, tudo, mas nunca chegou para dizer, muito obrigada, tia, por aquele presente que você me deu. E deixa uma certa tristeza. E Deus está reclamando disso, olha, eu sou Rei, eu sou Senhor, eu sou o Pai, eu mereço toda a honra. Esse é Isaías, Malaquias vai falar exatamente isso. No 2, 4, 5, por favor, leia, por favor, irmã. Ele como é o 2, é o 2, o 4 e 5. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. Então é um Deus que faz alianças, dá mandamento, e os mandamentos são sérios. O 10, por favor. Eu não continua aí, que a gente vai continuar. 2:10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto dos nossos pais? 4:4. 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo o Israel, e que são os estatutos e juízos. Então, muito obrigado, mas continue aí, porque a gente vai continuar lendo, tá? Deus, quando tirou o povo do Egito, ele provou por A mais B que realmente é o Deus Senhor das decisões, o Senhor poderoso que resolve os problemas para dar o melhor aos seus filhos. Uma dificuldade entre pai e filho, entre pais e filhos, é exatamente que uns obedecem os mandamentos, outros não obedecem. Quem obedece fica sempre nas asas do pai. E quem desobedece, às vezes perde essas asas. Eu sempre penso nos nossos 2 filhos homens, o Eliseu e o Gama, e penso nos filhos do irmão Daniel. Os meus filhos, que a gente fica pensando, eles vão casar, vão crescer, vão arranjar trabalho, vão casar, vão cuidar da sua vida. E a gente fica uma certa ansiedade. Deu 20 anos, ainda não arranjou namorada, 25, não tem compromisso com ninguém, todo mundo quer ficar com o filho da gente, mas eles não querem ninguém e tal, e a gente fica assim. Chegou um ponto que eu pensei assim, será que eu sou boa mãe?
será que eu sou boa mãe? Que os filhos não saem de casa, ficam aqui, sob as asas do pai. Mas aí o tempo passou, né? Depois dos 30 anos, eles começaram a pensar em casamento. Mas foi interessante, irmão Daniel, uma palavra de consolo. Quando eles saíram de casa para casar, eles tinham uma sua casa, tinham o seu carro. Então eles foram desfrutar a vida de casados diferente do nosso estilo de vida, porque a gente teve que construir tudo. E eles tiveram debaixo das asas do pai, mas saíram com um conforto que a maioria dos jovens não saem. A maioria dos jovens querem casar, arranjam namorado, às vezes o emprego ainda não é bom, casam, depois vão ralar para construir a sua casa, construir a sua vida. E às vezes nessa luta toda o casamento falha. O casamento falha porque há muitos problemas que o jovem casal enfrenta para manter o casamento. E os nossos filhos não, nossos filhos saíram assim, a vida tranquila, eles não sabem o que foi passar pela angústia de não ter o pão de cada dia, a ansiedade diante da doença, ter que correr para o SUS. Não, todo mundo casou já com seus convênios, com as suas coisas garantidas. E é isso que Deus está falando para a gente. Fique sob as minhas asas, que eu vou cuidar de vocês. Mas se vocês não ficarem, vai pagar o preço, né? Então, sendo um Deus que odeia o pecado e sendo o seu povo indiferente e pecador, eles teriam que enfrentar o juízo 2:2. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Olha só, ainda não vai vir, mas já está sendo. Quem é o professor de português aí, e o pastor Elias sempre fala, uma coisa que foi, que é e que será, né? Você será abençoado, ou você será amaldiçoado, mas na realidade você já está vivendo maldição hoje, né? 3. Eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas, e com eles sereis tirados. Ele está falando aí para os sacerdotes. Está falando, essa palavra aí é exatamente para os sacerdotes que ofereciam sacrifícios. Como eram os sacrifícios que eram oferecidos? O irmão Maurício, por favor, que ele é estudioso aí, sabe que tipo de sacrifício as pessoas traziam e os sacerdotes aceitavam? Isso que era animais doentes, cegos, isso que não era aceito. Então, eu falava para ele, ofereça a teus príncipes, esse que eles aceitam. Traz animais coxos, cegos, enfermos, isso que era rejeitado, aquilo que sobrava do rebanho. Então, aquele que não ia oferecer não era bom reprodutor, não era boa matriz da genética, eles não eram bobos não, eles sabiam muito bem o que era um animal bom. Por favor, pastor. O convívio, a comunhão tem preço. Tem preço. Para convivermos de forma enriquecedora, temos que pagar o preço. Nós estamos num casamento gratificante sem preço. Nós na condição, Agora é o 12. a gente está aqui, a gente é dentro dessa igreja, a gente vive bem, a gente paga o preço. 2:12. E Deus falou, você não pagar o preço. O preço é esse. Mas ele pensa assim, eu tenho uma ovelha que vale $500. Essa é a ovelha do Senhor. Mas tem uma papel quebrada que vale $20. Eu vou levar esse papel quebrado. E Deus não aceita. Não tem comunhão sem preço. Deixa eu ver. É capricho de Deus? Não. É um elemento da natureza. A natureza exige que
os benefícios têm um preço. Por isso é que Malaquias falou, não, ovelha na terra quebrada, animal sujo, pão contaminado, não. Quer ter comunhão com Deus? Pague o preço. Quer ter comunhão com o irmão? Eu tenho comunhão com o Zé Roberto. Ele paga o preço. Eu não tenho, é fácil. Ele paga o preço do Deus. Certo? E assim, o que é comunhão tem preço. O que Deus queria mostrar para o povo é a sua Malaquias é essa. Você quer viver com Deus? Deus paga o preço que Ele quer. Ele quer o preço, Ele quer o pão purificado. Façam isso e venham adorar. Isso que é o melhor, porque Ele dá o melhor, né? O 12, por favor. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. 3 de 1 a 5. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vos desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva, e do órfão, e dos estrangeiros, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Muito obrigada, irmã. Irmãos, então Deus, a mensagem do profeta... Pode sentar, pode. A mensagem do profeta significa que Deus, como Pai, é bom e cuida. E Deus, como juiz, Ele é justo. E as perguntas que a gente vai ver daqui a pouco, vou ver se os irmãos leram ou não em casa. Mas todo o nosso comportamento tem uma consequência. Queria que os irmãos guardassem isso. Malaquias está chamando a atenção para isso. Ele tem consequência. Deus tem solução também. Ele não quer que a gente fique pagando o preço da consequência. Um dia todos pagarão a sua... receberão o seu justo pagamento, né? Esboço. Nós já vimos aqui o título, é o mensageiro, a palavra de Jeová, o oráculo de Jeová para o povo de Israel. E agora dizemos, é para nós hoje, tá? Porque a palavra é atualizada. Ele faz, no item 2, perguntas para as quais Deus tem boas respostas. Eu falei em inventário. Inventário significa você tem que fazer uma pergunta, obter a resposta para avaliar. Então, vamos prestar atenção nessas perguntas aqui, porque elas serão importantes na segunda parte da nossa discussão, tá? A primeira pergunta está em 2:5, nós não vamos ler, mas diz assim, a pergunta é, em que nos tens amado? O povo faz a pergunta, como quem diz, eu não estou vendo o teu amor. Por que o povo faz essa pergunta? Porque o segundo templo foi menor do que o primeiro construído por Salomão. A situação de Malaquias foi era essa. Saímos de Babilônia para construir
um novo templo, onde o povo vai reconhecer a lei. Saímos, pagamos o preço, andamos, chegamos aqui, construímos o templo foi construído com muita luta, Zambalat foi mencionado aqui, tinha pessoas lutando para que o templo não fosse construído, e eles construíram um templo menor do que aquele que Salomão construiu, certo? Quando Salomão construiu o templo, que foi a inauguração, o que aconteceu naquela inauguração? Quem pode dizer para assim rapidamente a gente continuar? O que aconteceu quando o templo de Salomão foi inaugurado? O que aconteceu dentro da casa com as pessoas que estavam ali? O que aconteceu? Muita alegria, muito cântico e... Choro, tristeza. Não houve choro, não. Quem falou? Deixaram fazer o tempo. Não, estou falando de Salomão, na inauguração do templo. É tão famosa essa história, gente. O que aconteceu naquele dia? Nessa consagração, o que foi visível? A glória de Deus. A glória de Deus foi visível. Ali a casa se encheu de fumaça e o povo se exaltou, ficava todo mundo feliz, parecia um culto pentecostal, né? Todo mundo vibrando ali com a glória do Senhor. É por isso que a gente fala, glória, né? Glória. Porque a glória do Senhor traz uma alegria diferente no nosso coração. E na inauguração do templo, o povo ficou altamente exaltado com aquela exuberância do momento. Muitos coros levitas cantando, todo mundo naturalmente com roupas novas, feliz da vida, todo mundo limpinho, cheiroso e cantando, e a casa se encheu de fumaça, manifestando a glória do Senhor. Agora foi reconstruído o templo. O templo é menor do que Salomão. Aconteceu alguma coisa? O irmão Crispim falou assim, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Fala, Fernando. É uma pergunta, certo? Quando eu li aqui, eu fiquei imaginando. Eu imagino que posso estar errado. Malaquias, as profecias dele foi depois do retorno do exílio, não foi? Certo, depois do templo construído. Depois dos 70 anos de exílio. Eu acho que quando Deus está bem satisfeito com cada oração, né? No contexto geral. Eu acho que quando Deus pergunta para eles assim, no que eu estou faltando de amor com vocês? Qual é a minha falta, né? A pergunta é essa, né? Não, é o povo que pergunta, você tem nos amado realmente? Eu estou faltando comida e tal. O povo questionando a Deus. A questão é do povo com Deus. Eu uso, que eu acho que o povo ainda trouxe um pouco de rancor no cativeiro. Eu acho que o cativeiro, por mais que ele foi uma cura, como a gente aprendeu aqui, Deus preparou os irmãos para fazer o que precisa. Eu acho que é esse questionamento de Deus. O Senhor nos ama ainda? Será que o Senhor nos ama? Eu entendo um pouco de ressentimento ainda do cativeiro. Apesar de eles terem voltado, eles estarem livres, voltar para Israel, a terra deles, a casa deles, eu acho que aquele povo ainda estava um pouco desanimado, um pouco receado, triste com Deus pelo cativeiro. Mais ou menos eu acho que Vamos fazer uma metáfora. Imagina uma pessoa que só usa roupa linda, maravilhosa, roupa de grife, né? E essa pessoa cai para a desgraça. E você encontra essa pessoa que só estava bem vestido com roupas caríssimas, está nua. Aí você vai no bazar, pega uma bermuda velha e dá para ele. Ele veste aquela bermuda. Mas no passado ele usava roupa de grife, você bota a bermuda velha no bazar, você não gosta de mim.
queria que fosse na Você não gosta de mim? no chão. Porque você está me dando essa pergunta do Marcos. Isso é amor? Para mim, que sou acostumado na grandeza, estou acostumado com ouro, prata, então isso não é o povo de Deus. Deus ama a gente? Pô, a gente ama o tempo aí, isso é coisa feia. E ele nos ama desse tempo sem graça. Olhando para o passado, Deus falou, aquilo sim é meu amor, aquilo não. Deus nos ama. Aí nós aqui, vai fechando. E dá dura vida, né? Porque infelizmente, pastor, desculpe, irmã, não julgue Deus, mas o ser humano em si é ingrato. Desde o nascimento, crescimento, a gente sabe disso, quanto o filho é ingrato. O pai, a mãe se dá, se faz, e ele nada. E esse povo aí era um povo ingrato. Deus estava fazendo por eles o máximo que ele podia, mas o povo, de repente, Deus estava dando arroz, estou dando um exemplo aqui no nosso dia, estava dando arroz, mas eles queriam feijão, queria carne, não queria uma costela, uma carne da pior, queria filé mignon, queria a melhor carne, mas não sabiam ser gratos a Deus no pouco. Quando eu leio aquela parte lá que fala, né, seja fiel no pouco, sobre muito te colocareis, é ser fiel quando só tem um arroz, ou só tem a batata, ou só tem o mínimo a pessoa ser fiel. E esse povo aqui era um povo ingrato. Deus estava sendo fiel a eles, e eles não sabiam ser grato a Deus naquele povo. Eles queriam mais, mas não sabiam ser gratos a Deus no povo. Então uma coisa que a gente precisaria aprender é lendo lá, né? E lendo, recordando os profetas, Jeremias que fala assim, do Egito vos chamei, vos atraí Efraim com cordas de amor e tal. E no passado eu amei, mas eu continuo na mesma disposição de amar. Vocês estão reclamando, mas o que virá daqui para frente pode ser muitas bênçãos, que ele fala lá no final, né? Então, precisamos fazer uma leitura do amor que recebemos. Se alguém está trabalhando na obra, e foi aquele o trabalho que ele deu, mas ali ele tirou pão de cada dia, ser grato a este pão, né? Se ele era um executivo e agora é um subalterno, seja grato, porque um dia ele pode chegar novamente a ser um executivo. Então, a questão é você fazer a leitura do amor na hora que você está recebendo ele. Depois de amanhã eu posso ter pão fresquinho saído da loja, né? Em que nos tens amado? Fazer uma leitura do amor que a gente recebe. Em que desprezamos o teu nome? Qual a resposta que ele dá? A pergunta é do povo, tá? Qual a resposta que Deus dá? Vocês trazem ovelhas doentes, manchadas, pés, pão podre, pão velho. Aí, por que Deus, os homens continuam perguntando, mas por que Deus? Os homens maus prosperam. Na vida a gente tem visto pessoas assim que claramente errados, mas que crescem, que progridem. Aí basta olhar a televisão 5 minutos que você vai ver lá padres com milhares de casas ricas, né? E outras coisas mais. Em que nos enfadamos? Exatamente com esse discurso, Deus responde para eles. Eu vou dar uma corrida agora porque está na hora do café já. Em que nos enfadamos? Aí eu gostei muito de Malaquias, porque a gente que escuta
pessoas com problemas, às vezes a gente fica cansado de ouvir o mesmo tipo de problema todo dia, não é? E a pessoa não sai daqui, você dá 1000 dicas assim que poderiam trazer solução para aquele problema, e a pessoa não né? E Deus já estava cansado de ser julgado pelo povo. Vocês falam que eu sou mau, que eu só trato bem as pessoas que não merecem, e vocês estão sofrendo, vocês que fazem parte. Aí vem a última pergunta. Em que retornaremos? A penúltima, né? Vocês têm que ver onde vocês estão falhando. E aí eu queria falar um pouquinho mais. O que temos falado contra ti? Porque está no... Rose, venha cá para ler para nós. 7. A Rose pediu que a gente falasse isso hoje, tá? Vem cá, Rose. 3, de 7 a 12. Leia aqui bem pertinho do microfone, porque isso aqui é muito importante. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Só parar aqui, ó. Não, fica aqui mesmo, eu quero ver aqui. No verso 7 ele fala assim: Senhor, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? A gente faz pergunta boba, porque no fundo, a gente sabe o que é que a gente está fazendo errado. Vamos lá. Aí Deus fala: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Fala o que está no seu coração. Sobre o dízimo, né? Sobre a oferta. Bom, dízimo é a devolução daquilo que Deus nos dá. Não é pagamento, tá? Não é pagamento e nem é obrigação. Tem gente que acha que é obrigação, mas ele é a devolução. E aqui fala nas ofertas, né? E a oferta é a que Deus nos abençoa. Então você dá uma oferta alçada, né? No caso, e Deus te retorna com muitas bênçãos. Ele abre as janelas dos céus e você às vezes não sabe nem de onde vem o dinheiro, mas você está sendo sustentado por Deus porque você foi fiel a Ele. Uma das grandes brigas entre cristãos e não cristãos é essa palavra dízimo. Uma das grandes... não vou para a igreja não, que tem que pagar o dízimo. Dízimo não é pago, é devolução daquilo que a gente ganhou. Aí eu não entrego o meu dízimo, não devolvo a Deus o que Ele me deu. E eu falo assim: eu pedi emprestado a Deus, mas vou pagar. Ora, eu já ouvi essa palavra muitas vezes. Estou devendo dízimo. Ninguém deve dízimo. Ninguém deve dízimo. Passou.
A pessoa que não entregou fica com aquela consciência de culpa que está devendo a Deus. Não está devendo, não. Deus cancela as nossas dívidas. Mas fica uma prova para nós seres humanos. Se a gente não devolve 10% daquilo que a gente recebeu, porque acha que precisa gastar mais, gasta em outras coisas, essa filosofia mexe com a nossa economia do dia a dia. O Brasil vive uma situação de 70% do povo brasileiro com dívidas do Serasa, e a campanha agora é desenrola. E há pessoas que ficam tranquilos em adquirirem coisas que não podem pagar. Eu deixei de ser vendedora, eu tinha uns 11 anos. Minha mãe fazia doce de goiaba, sabão, tudo que ela podia fazer para vender, ela fazia. E ela fazia uma goiabada melhor do que a goiabada da Sica. E ela fazia aqueles tijolões de 5 quilos. E as pessoas, as famílias grandes ficavam encantadas, todo mundo queria comprar. Dona Leontina, não tem dinheiro agora não, mas eu posso levar esse doce? Dona Leontina, pois não. É igual eu com as minhas geleias, né? Estou lá com um montão de geleia pensando em vender. Já saiu um bocado. E eu falei, timidamente, falei assim, olha, se você puder devolver alguma coisa para o projeto do futebol, eu ficaria muito contente. Dona Leontina deixava sair, mas depois Dona Leontina precisava de dinheiro para comprar açúcar para fazer mais goiabada. E ela mandou eu cobrar. Tinha uma família lá de um homem que tinha matado alguém e foi preso. A prisão não era no lugar onde ele morava, tinha que ir para Barbacena. E o pai dessa família foi para Barbacena, estava preso lá. A família era muitos filhos, muitos jovens, crianças e tudo mais. E eles compraram os 5 quilos de goiabada. E mamãe, vai lá, dona Iracema, buscar o dinheiro, pegar o dinheiro com a dona fulana. Eu cheguei lá, primeira vez, segunda vez, a terceira vez, a mamãe, vai lá, novamente, eu disse, mamãe, eles não vão dar o dinheiro. Mas vai lá, mamãe era assim, se a gente comprasse alguma coisa que ela não gostasse, ela mandava a gente devolver e trazer. E ela fez isso comigo para cobrar aquela goiabada. Quando eu cheguei lá, a moça falou assim, mas eu já falei para você tal dia que eu não tenho dinheiro, quando eu tiver dinheiro eu pago. E eu, na minha audácia, às vezes eu falo coisas que eu não devia falar, né? Na minha audácia, 11 anos, eu falei assim, olha, quem não tem dinheiro para comer, não come. Gente, para que eu falei isso? Era uma mulher forte, não é meu preconceito racial, mas era uma negra bem forte, e falou assim, cala essa boca, menina, porque para eu ir para onde meu pai está, não custa nada. E eu entendi a mensagem, eu corri para casa, mamãe, nunca mais. Manda eu vender nada, manda cobrar nada, porque eu não quero morrer nas mãos de um devedor. As mãos de um devedor é difícil. Então, o livro não acaba aí, porque Isaías, de forma muito complacente, traz a mensagem do Senhor. Guardem a lei, vocês vão provar que vale a pena guardar a lei, porque eu vou mandar aquele que vai resolver todos os problemas. E eu gostaria de ler, que alguém abrisse a Bíblia em Lucas 2, 16, parece que é 16. É um versículo que me chamou a atenção hoje de manhã, ainda revendo o que eu tinha que falar sobre o que significa a volta de Elias, tá? Que Elias foi interpretado como sendo João Batista. Vamos ler. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o
o menino deitado na manjedoura. Não, acho que é 1:16. Lucas 1. Eu falei 2. Mas... E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Então, a vinda de Elias, ela pode ser interpretada como Deus na família converte o coração do pai ao filho, que vem, diminui a maldição sobre a família, mas um comentarista diz que essa promessa de Elias é que João viria, ela é realizada em Lucas 1:16, quando a mensagem do profeta João Batista levou à conversão do povo de Israel ao Senhor, e isso aí prolonga, dá tempo a nós do arrependimento. Então nós estamos no tempo do arrependimento, tempo de consertar as coisas que deram erradas e melhorar a nossa vida diante de Deus. Lembrando que não se deve a Deus, porque antes de dever a Deus, a gente tem que pagar aquilo que está ao nosso lado. Quem tem dívidas aí, por favor, pense nisso com seriedade. E diante de Deus, quando puder, traga os seus dízimos e Deus vai abençoando, 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 bênção sem medida. Muito obrigada a todos os irmãos, vamos ao café.